Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, você me conduziu ao livro de Jó, capítulo 37, versículo 7. Suspende a atividade dos homens, para que reconheçam que é obra sua. É muito forte que o Senhor traz para mim e para você meditarmos neste dia, meu irmão e minha irmã. Suspende a atividade dos homens, para que reconheçam que é obra sua. Meu irmão e minha irmã, quando nos colocamos a servir a Deus, quando nos colocamos a caminhar com o Senhor Jesus, quando nos colocamos como servos e servas, sabemos que as coisas não são mais do nosso jeito. Sabemos que não fazemos mais nada sem antes consultar a Deus. E o que é consultar a Deus? É entrar em oração, é buscar intimidade, é meditação, para saber se aquilo que possivelmente eu quero está em conformidade com a vontade de Deus. Porque se aquilo que eu for fazer começa a me incomodar, mas eu sei que eu estou caminhando em retidão com o Senhor, eu sei que não é da vontade dele. Por isso aqui, suspende a atividade dos homens para que reconheçam que é obra sua. Agora, se eu começo a caminhar com o Senhor e faço as coisas do meu jeito, pode ter certeza, eu já deixei de caminhar com o Senhor há muito tempo. No nosso batismo, recebemos um selo de pertença a Deus, ou seja, quando recebemos o nosso batismo, nos colocamos como filhos e filhas de Deus. O batismo nos reconcilia com o Senhor. E quando entendemos isso, quando entendemos que estamos aqui como filhos e filhas de Deus, não fazemos mais nada sem a vontade do Senhor. E quando estamos fazendo alguma coisa que não esteja em conformidade com a sua vontade, o Senhor propriamente nos corrige, nos incomoda. E ali entendemos aqui, para que reconheçam que é obra sua. Então, o que o Senhor ministra muito forte hoje é que tem muitos irmãos e irmãs achando que estão caminhando com o Senhor, mas na verdade já estão longe dele há muito tempo. Por quê? Estão falando propriamente de coisas aqui, de fábulas, né? Criadas propriamente por vocês. Porque quando nos colocamos a caminhar com o Senhor e a servi-lo com amor, com temor, com honestidade, sabemos que o Senhor fala conosco e nos corrige. E não fazemos aquilo que bem queremos. Fazemos em conformidade com a tua vontade, a tua palavra. E sabemos que quando estamos fazendo as coisas em conformidade com a palavra de Deus, ele nos tira de muitos lugares. Ele nos tira de muitas amizades. Ele nos tira até de seios familiares. Porque somos a parte eleita do Senhor. E quando nos colocamos a isso com honestidade, sabemos que o caminho a trilhar não é outro caminho além da renúncia de nós mesmos e tomando a nossa cruz a cada dia. Eu não falo mais do jeito que eu quero, senão eu vou estar levando um Cristo que eu propriamente criei. E vou estar falando fábulas e não verdadeiramente do Cristo que morreu por nós na cruz. Quando eu estava em meditação aqui, o que o Senhor ministrou muito forte no meu coração é o que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18, que nos traz assim: portanto, sai do meio de tal gente e afastai-vos, diz o Senhor. Não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que está nos trazendo? Portanto, saio do meio de tal gente. Se colocou
a servir a Deus, então, meu irmão e minha irmã, assim como nos traz o livro de Eclesiástico, capítulo 2, logo no versículo 1, entrou para o caminho do Senhor, prepara a tua alma para a prova. Não existe seguir a Deus sem prova. Se alguém está trazendo a você um Deus aqui, que só tira, que não nos deixa passar pela prova, que é isso, que é aquilo, foge. Além dessa pessoa, desse homem ou essa mulher, ser um mau caráter, está aqui pecando, usando o nome de Deus em vão, está te conduzindo por um caminho de fábulas. O caminho do Senhor exige de nós desapegos. O caminho do Senhor nos tira de caminhos que antes percorríamos. O caminho do Senhor não é outro caminho a não ser o de renunciar a nós, tomar a nossa cruz. No caminho do Senhor, em obediência, é propriamente aqui, suspende a atividade dos homens. Se eu estou fazendo alguma coisa que está desagradando, eu coloco o rabinho entre as pernas e volto. Porque o Senhor faz com que aquilo comece a me incomodar, e aí eu já entendo que eu estou me distanciando de Deus. Porque muitos falam que não estão escutando a voz de Deus. E eu não estou falando aqui de quem verdadeiramente está seguindo o Senhor, porque o Senhor também tem esse tempo, né, de aridez, de terra seca, né, que ele realmente silencia. Para quê? Para buscarmos mais, para entender muitas coisas. Mas tem muitos irmãos que o Senhor verdadeiramente não fala. Por quê? Porque já se afastaram dele. Então tem muitos irmãos e irmãs que começam a falar de um Deus criado propriamente por eles, de um Cristo criado propriamente por eles, e ficam falando de fábulas. Só que a mão do Senhor pesa. Cuidado. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Não brinca. Não brinca com Deus. O Senhor vê atentamente a minha e a sua conduta. Você tem que saber e sempre relembrar de onde o Senhor te tirou. Reconhecer o seu batismo, saber que você agora é filho de Deus e filho e filha de Deus. Então, você sabe que não é mais o caminho que você quer ou as coisas do jeito que você quer. É um selo que o Senhor colocou em nós, um selo indelével. E aqui, suspende a atividade dos homens para que reconheça que a obra é dele. Se colocou a caminhar, a obedecer a Deus como filho de Deus, se porte como tal. Depois que o Senhor me batizou lá em 2018, eu não tive aqui um caminho fácil não, mas não há outro caminho. Por quê? Eu falo para você que não é um caminho fácil. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo passou aqui pelo caminho da cruz, nos provando que podemos também trilhar o mesmo caminho. Como? Em obediência. Mantendo acesa a cada dia aqui a luz do batismo em nós. Reconhecendo que somos filhos e filhas de Deus, do povo eleito. Mas eu posso, muitas vezes, não estar aqui agindo como tal, se eu continuar agindo do jeito que eu quero. Pregando um Deus aqui que, Deus só cura, Deus só liberta. Não, Deus nos permite passar por inúmeras situações, para que a cada dia eu reconheça que eu sou pecador e que preciso mais e mais dele. Então aqui, para a gente finalizar, 2 Coríntios 6, 17 e 18. Portanto, sai do meio de tal gente, aonde você está envolvido aí, meu irmão e minha irmã, que você não está mais obedecendo a Deus, está fazendo as coisas do seu jeito. E afastai-vos, diz o Senhor, não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei. Não tocar o que é impuro. O que é que está sendo impuro? É uma vida de masturbação ainda que você não conseguiu largar? Uma vida de pornografia? Uma vida de ficar falando palavrão? É uma vida de adultério? É uma vida de traição? Ei, o Senhor está falando? Então presta atenção, meu irmão e minha irmã. Se reconcilie com o Senhor. Serei para vós, pai, e serei para mim, filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso. Para que eu sempre fale, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu tenho que reconhecer primeiramente que eu sou pecador e pecadora. E que se eu não trilhar verdadeiramente os seus caminhos, renunciar a mim, tomar a minha cruz firmemente, deixar rastro de sangue se for preciso, renunciar a mim todos os dias, seguir o caminho do Calvário, o caminho da cruz, se eu não trilhar, eu já estou distante de Jesus há muito tempo e eu estou vivendo aqui a um Deus que eu propriamente criei, um bezerro de ouro, né? Então, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor aqui é muito clara. Olhe para a sua conduta. Faça jus ao batismo e assim a mim também. Não existe caminho de seguir Jesus Cristo sem, muitas vezes, dificuldades, sem tempestades, sem outras situações. Deus permite. Para que a gente saiba, seguindo o Senhor Jesus Cristo, que caiu, que levantou, que tomou a cruz, foi até o Calvário, deu a vida por nós, por remissão dos nossos pecados. É o mesmo caminho que iremos trilhar. E muitas vezes, aqui, aguentando o nosso corpo, o que faltou ainda na crucificação de nosso Senhor. E olha que a crucificação dele não foi fácil. Então, meu irmão e minha irmã, reflitamos nesse dia. Reconheça se verdadeiramente você está servindo como filho e filha de Deus ou está criando Deus ao seu modo. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.